Ela segurava o microfone como se fosse vidro quebrado, os dedos tremendo, enquanto todos os olhos do salão se viravam para ela. Roberto Almeida, seu patrão, estava de pé ao lado da mesa principal, braços cruzados e um sorriso que cortava mais que qualquer palavra. O salão da festa de fim de ano da empresa brilhava com lustres de cristal e mesas cobertas de toalhas brancas impecáveis. Aquelas mesmas que Isabela havia passado a tarde toda preparando, dobrando cada guardanapo com cuidado enquanto ouvia os risos dos executivos chegando. Agora, com o uniforme azul de faxineira, contrastando brutalmente com os vestidos de gala e ternos italianos ao redor, ela sentia cada olhar como uma agulha na pele. "Vamos, Isabela", Roberto disse alto, a voz ecoando pelos alto-falantes enquanto segurava o próprio microfone. "Você não disse que cantava na igreja aos domingos? Mostre para todo mundo esse seu talento escondido." Risadas baixas começaram a se espalhar pelas mesas. Márcia, a gerente de RH, desviou o olhar para o copo de champanhe, os dedos apertando o cristal. Paulo, sentado ao lado de Roberto, deu aquele tipo de risada que os homens dão quando sabem que algo está errado, mas não querem estragar a festa. "Senhor Roberto, eu não acho que seja uma boa ideia", Isabela murmurou, a voz quase sumindo no ar-condicionado gelado que fazia sua pele arrepiar. "Como assim não é boa ideia?" Roberto se virou para os convidados, o sorriso ficando maior. "Pessoal, eu pago o salário dela há 3 anos. 3 anos limpando nossos escritórios e ela não pode nos dar 5 minutinhos de entretenimento?" Ele fez uma pausa teatral. "Ou você prefere que eu desconte isso do seu 13º? O silêncio que caiu foi pesado como concreto. Camila, a nova namorada de Roberto, tocou levemente o braço dele, sussurrando algo que ninguém mais ouviu, mas ele afastou a mão dela com um gesto rápido, os olhos fixos em Isabela, como um predador que finalmente encurralou a presa. Isabela olhou para a saída, tão longe, bloqueada por mesas e cadeiras e pessoas que fingiam não ver o que estava acontecendo. Seu coração martelava contra as costelas, cada batida lembrando que ela precisava daquele emprego, que tinha 2 filhos em casa esperando que ela voltasse com a cesta de Natal que a empresa distribuiria no final da noite. "Escolha uma música", Roberto insistiu, acenando para o DJ no canto do salão. "Qualquer uma. Você tem 2 minutos para decidir, ou eu decido por você." Os garçons pararam de servir as entradas. Bandejas ficaram suspensas no ar. Alguém tossiu nervosamente. Uma mulher na mesa do fundo cochichou algo para a amiga ao lado, e ambas olharam para Isabela com aquela mistura de pena e alívio. Pena dela, alívio de não serem elas. Isabela respirou fundo, sentindo o peso do microfone em sua mão. Tinha passado a vida inteira se tornando invisível, cabeça baixa, voz baixa, nunca incomodar, nunca questionar. Tinha aprendido que existir em silêncio era mais seguro. Mas agora, com 300 pares de olhos esperando ela se humilhar, com Roberto já saboreando a vitória que achava garantida, algo diferente começou a queimar no fundo do seu peito. Ela levantou os olhos e encarou Roberto pela primeira vez em 3 anos. "Eu vou cantar", ela disse, e sua voz saiu firme, clara, diferente de tudo que já tinha saído da sua boca dentro daquele prédio. "Mas o senhor vai se arrepender de ter pedido isso." O sorriso de Roberto vacilou por um segundo, apenas um segundo, antes de voltar ainda mais largo. Ele soltou uma risada curta e se virou para os convidados como se procurasse cúmplices. "Ouviram isso? A faxineira está me ameaçando", ele disse, e algumas pessoas riram, mas o som saiu nervoso, artificial, como se ninguém soubesse mais se aquilo era engraçado ou desconfortável. Paulo se mexeu na cadeira, ajeitando a gravata que de repente parecia apertada demais. Camila colocou a mão sobre o braço de Roberto novamente, e dessa vez ele não afastou, mas também não olhou para ela. Seus olhos estavam fixos em Isabela, como se estivesse recalculando algo que tinha dado como certo.
Isabela deu um passo à frente, os sapatos gastos fazendo um som surdo no carpete vermelho. O microfone estava agora firme em sua mão, não tremia mais. "O senhor quer que eu cante, então eu vou cantar", ela disse, e a voz saiu mais forte, ecoando pelos alto-falantes de um jeito que fez 3 garçons pararem no meio do salão, bandejas esquecidas nos braços. "Mas depois não diga que eu não avisei." "Isabela." Márcia se levantou da mesa, a voz baixa tentando mediar. "Talvez a gente possa..." "Não, não", Roberto interrompeu, levantando a mão como quem para o trânsito. "A Isabela quer cantar. Vamos deixar ela cantar." Ele se sentou na cadeira, cruzou as pernas, pegou a taça de vinho tinto e deu um gole longo e lento. "DJ, coloca aí alguma música gospel bem animadinha, dessas que ela deve gostar." O DJ, um rapaz de no máximo 25 anos com fones enormes no pescoço, olhou de Isabela para Roberto e de volta para Isabela. "Que música a senhora quer cantar?" Ele perguntou diretamente para ela, ignorando completamente a sugestão do patrão. Isabela fechou os olhos por um momento. Respirou fundo, sentindo o ar gelado entrando e saindo dos pulmões. Quando os abriu de novo, tinha algo diferente neles. Algo que fez o DJ se inclinar para a frente, atento. "Aleluia", ela disse. A versão do Leonard Cohen. Um silêncio caiu. Não era a música gospel animada que Roberto esperava. Não era algo que combinasse com a humilhação que ele tinha planejado. Aleluia era crua, era dolorosa, era sobre fé quebrada e redenção sangrenta e beleza no meio da ruína. "Interessante escolha", Roberto comentou, mas sua voz tinha perdido parte da arrogância. Ele tomou outro gole de vinho, mas a mão que segurava a taça estava mais tensa do que antes. O DJ começou a preparar a música, ajustando controles enquanto Isabela ficava ali, de pé no centro do palco improvisado, sob os holofotes que tinham sido instalados para o discurso do CEO. A luz branca a envolvia completamente, tornando o uniforme azul quase cinza, mas destacando seus olhos de um jeito que ninguém ali tinha visto antes. As pessoas começaram a se ajustar nas cadeiras. Algumas mulheres trocaram olhares, e não eram mais olhares de pena. Era algo próximo da curiosidade, talvez até esperança. Um homem na mesa da contabilidade se virou completamente na cadeira para ter uma visão melhor. O murmúrio baixo que tinha preenchido o salão começou a morrer, substituído por uma expectativa que pesava como tempestade antes da chuva. "Última chance de desistir", Roberto disse, mas agora a voz saía sem o microfone, só ele falando para ela através do espaço entre as mesas. E havia algo nesse comentário que soava menos como brincadeira e mais como súplica disfarçada. Isabela o encarou. 3 anos de cabeça baixa, de sim, senhor, e desculpe, senhor, e fingir que não ouvia os comentários sobre sua cor, seu cabelo, seu sotaque, seu lugar. 3 anos engolindo cada palavra que queria dizer, cada vez que tinha sido invisível, cada momento em que tinha sido menos que humana para aquelas pessoas que agora a olhavam como se a vissem pela primeira vez. "Eu não desisto", ela disse. A primeira nota da música começou a tocar, um piano suave que preencheu o salão como água enchendo um copo. Isabela fechou os olhos novamente, e quando os abriu, não estava mais naquele salão. Estava em algum lugar maior, mais verdadeiro, onde sua voz tinha morado quieta por tempo demais, esperando. Ela começou a cantar. A primeira palavra saiu baixa, quase um sussurro amplificado pelo microfone, e foi como se alguém tivesse puxado o ar de todos os pulmões do salão ao mesmo tempo. Não era a voz de uma faxineira. Não era a voz de alguém pequena. Era a voz de uma catedral, de algo antigo e poderoso que tinha sido guardado e agora estava sendo libertado. Roberto largou a taça. O vinho derramou na toalha branca, uma mancha vermelha se espalhando como sangue, mas ele não percebeu. Seus olhos estavam arregalados, a boca levemente aberta,
toda a arrogância drenada do rosto, como se alguém tivesse puxado uma cortina. Camila levou a mão à boca, os dedos tremendo. Ao lado dela, Paulo tinha largado completamente o garfo, e uma lágrima começou a escorrer pelo rosto dele sem que percebesse. Márcia estava de pé agora, as mãos apertando o encosto da própria cadeira, os nós dos dedos brancos. Os garçons pararam completamente. Um deles, uma garota de no máximo 19 anos, começou a chorar abertamente, as lágrimas caindo sobre a bandeja de canapés que segurava. Ninguém se mexeu, ninguém respirou. Isabela continuou cantando, e cada nota era uma sentença, cada verso uma história de dor e sobrevivência e dignidade que nenhuma humilhação poderia roubar. Sua voz subia e descia, quebrando nos lugares certos, forte nos momentos que precisavam de força, e o salão inteiro, 300 pessoas de terno e vestido de gala, estava completamente rendido, completamente destruído, completamente transformado. Quando ela chegou ao refrão, sua voz explodiu como tempestade contida, e Roberto Almeida, o homem que tinha pensado que poderia humilhá-la, o homem que tinha achado que ela era pequena demais para importar, começou a tremer. Suas mãos tremiam sobre a mesa, seu queixo tremia, e lentamente, inevitavelmente, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, enquanto ele olhava para aquela mulher que tinha sido invisível por 3 anos, e agora era a única coisa que existia no universo. A última nota de Isabela se dissolveu no ar como fumaça dourada, e pelo que pareceu uma eternidade, ninguém se mexeu. O silêncio era absoluto, tão completo que era possível ouvir o zumbido baixo do ar-condicionado. Então, como se acordassem de um transe, as pessoas começaram a aplaudir. Começou lentamente, uma pessoa, depois outra, depois meia dúzia, e explodir em ovação. Pessoas se levantaram das cadeiras, algumas gritavam. Uma mulher na terceira mesa simplesmente chorava, sem nem tentar esconder as lágrimas. Roberto permanecia imóvel, os olhos fixos em Isabela, e havia algo no seu rosto que tinha mudado fundamentalmente, como se a pessoa que tinha entrado naquele salão tivesse sido substituída por alguém irreconhecível. Ele se levantou lentamente, as mãos caindo para os lados, e por um momento parecia que ele também iria aplaudir, que a humilhação tinha funcionado, mas não da forma que tinha planejado. Tinha funcionado contra ele. Então, a porta do salão se abriu. Uma mulher entrou, os olhos varrendo rapidamente a multidão até encontrar Roberto. Era Fernanda, a diretora-geral da empresa, a pessoa 3 níveis acima de Roberto na hierarquia. Seu rosto estava tenso, a mandíbula contraída, e ela caminhava em linha reta até o palco onde Isabela ainda estava, o microfone solto na mão. Que apresentação extraordinária, Fernanda disse, sua voz cortante como vidro, e ela olhou diretamente para Isabela. Depois, lentamente, seus olhos se viraram para Roberto. Você mandou essa funcionária cantar sem avisar a direção? O sorriso de Roberto desapareceu completamente. Fernanda, era só uma brincadeira, um momento de diversão para... Uma brincadeira? Fernanda interrompeu, sua voz subindo. Você humilhou uma funcionária em frente a 300 pessoas e você chama isso de brincadeira? Ela se virou para os convidados, os braços cruzados. Pessoal, continuem à vontade. Conversem, bebam, isso será solucionado. Imediatamente, o murmúrio do salão voltou, mas era diferente agora. Não era mais silêncio ensurdecedor. Era sussurro urgente, cochichos, olhares trocados. Pessoas se inclinavam para perto dos vizinhos, sussurrando sobre o que tinha acabado de acontecer. O clima tinha mudado de admiração para algo mais próximo de escândalo, e todo mundo podia sentir que algo importante tinha se quebrado ali. Paulo se levantou da mesa e começou a caminhar em direção à saída, sem nem olhar para trás.
Camila desculpou-se murmurando e saiu também, deixando Roberto completamente sozinho à mesa. Márcia olhava para ele com algo que parecia decepção, ou talvez nojo. Você me deixou numa posição impossível, Roberto. Fernanda continuava, sua voz baixa agora, mas ainda perfeitamente audível para quem estava perto. Uma funcionária com essa qualidade vocal deveria estar em programas de TV, deveria estar recebendo ofertas, e em vez disso, você estava tentando usá-la como piada? Ela fez uma pausa, e o silêncio que se formou foi tão pesado que pareceu que as paredes do salão iam desabar. Isso é discriminação, abuso de posição hierárquica. E, honestamente, é crime. Roberto ficou branco, a cor drenando completamente do seu rosto, como se alguém tivesse puxado um plugue. Fernanda, Não foi minha intenção. As intenções não importam, ela disse, e se virou para Isabela. Você tem direito de fazer uma denúncia formal. Tem direito de processar essa empresa se quiser. E independente do que você decidir fazer, você não é mais responsável pela limpeza desse salão ou qualquer salão. A partir de segunda-feira, você trabalha comigo na administração. Fernanda olhou de volta para Roberto. Nós vamos conversar na minha sala amanhã, primeira hora. Quando Fernanda virou as costas e começou a sair do salão, Roberto se levantou, o pânico visível em cada movimento do seu corpo. Espera, Fernanda, por favor, nós podemos resolver isso, eu posso. Mas ela já tinha saído, deixando Roberto em pé, sozinho, cercado por 300 pessoas que agora o olhavam como se nunca o tivessem visto antes. E o pior não era a raiva nos olhos deles, era a indiferença. Era como se ele tivesse se tornado invisível, exatamente como Isabela tinha sido por 3 anos. Roberto se movimentou rápido, quase desesperado, contornando as mesas e abrindo caminho pela multidão. Chegou perto de Isabela, que ainda estava no pequeno palco, e abaixou a voz, tentando fazer com que aquilo parecesse uma conversa privada, mesmo com 300 pessoas observando cada movimento. Isabela, escuta, ele disse, os dedos alcançando o braço dela, mas não tocando, como se tivesse medo. O que Fernanda disse, aquilo era só... Ela estava emocionada com a música, não pensou reto. Você sabe como é momentos de emoção. Mas você é minha funcionária há 3 anos. Você sabe que eu cuido das pessoas que trabalham comigo. Aquilo ali era só brincadeira. Era para ver se você tinha coragem. E você provou que tinha. Isabela olhou para ele. E havia algo nos seus olhos que tinha mudado fundamentalmente. Não era mais medo. Era clareza. Era como se a voz que tinha saído dela durante a música tivesse limpado alguma coisa dentro do seu peito que tinha estado bloqueada por muito tempo. Você quer que eu diga que foi só brincadeira? Ela perguntou. É claro, Roberto disse rápido, e havia desespero em cada sílaba. Vamos esquecer isso. Você volta para o seu trabalho segunda-feira, e eu prometo que isso nunca mais vai acontecer. Você vai ver que você é importante para a empresa. Talvez até um aumento, como forma de desculpa. O que você acha? Um homem que estava próximo, da financeira, cochichou algo para a mulher ao seu lado. Ela balançou a cabeça, enojada. O DJ, ainda ao controle das máquinas de som, apertou os fones nos ouvidos, inclinando-se para a frente como se quisesse ouvir melhor o que estava acontecendo. Você não entendeu nada, Isabela disse, e a voz saiu calma, mas com uma força que fez Roberto recuar um passo. Aquela música não foi uma brincadeira. Aquela foi a minha vida. Aquela foi cada vez que você me tratou como se eu fosse invisível. Cada vez que você chamou de a faxineira em vez de Isabela. Cada vez que você me fez virar de costas quando os clientes chegavam, como se minha presença fosse constrangedora. Não, você está exagerando. Você sabe qual é a pior parte? Ela continuou, e seu tom não subiu, mas a intensidade se multiplicou, como se estivesse canalizando algo muito maior do que ela mesma. A pior parte é que você realmente acreditava que podia fazer isso. Você acreditava tão profundamente na sua própria importância que achava que eu deveria estar grata por estar aqui.
que deveria estar grata por ser humilhada na frente de todos, porque você estava me dando uma chance. Roberto abriu a boca para responder, mas foi quando a porta do salão se abriu novamente. Dessa vez, não era Fernanda. Era um homem com câmera profissional, acompanhado de uma mulher com tablet e crachá de imprensa. Eles entraram rápido, os olhos varrendo a multidão até encontrar Isabela. "Desculpa pela intrusão", a mulher disse, caminhando em direção ao palco. "Nós recebemos uma denúncia sobre um caso de assédio moral em uma empresa de São Paulo. Alguém aqui falou com a imprensa?" Ela olhou para Isabela, depois para Roberto, depois para o resto do salão. "Alguém transmitiu o vídeo da apresentação para as redes sociais?" O silêncio que caiu foi diferente dos anteriores. Era o silêncio de quando você sente o chão desaparecendo sob os pés. Era o silêncio de consequências reais chegando. Roberto ficou branco novamente, mas dessa vez não era teatral. Era pura perda de cores. Seu olhar disparou para as pessoas ao redor, procurando alguém que pudesse ter feito isso, alguém responsável, alguém para culpar. Mas todos estavam olhando para seus telefones agora, percebendo no mesmo momento que aquilo tinha saído do controle. Que a história não era mais apenas deles, que agora pertencia ao mundo. "Quanto tempo faz que isso começou?" A jornalista perguntou para Isabela, caneta em mãos, esperando anotar cada palavra que fosse dita. Roberto abriu a boca. Fechou. Abriu novamente. E então, finalmente, compreendeu que não havia nada que pudesse dizer que tornasse aquilo melhor. "Quanto tempo faz que isso começou?" A jornalista perguntou novamente, mais diretamente dessa vez, e a câmera estava ligada agora, registrando cada segundo. Isabela respirou fundo, olhou para Roberto, depois para a multidão, depois para a jornalista. 3 anos, ela disse, e cada palavra pesava como pedra. 3 anos desde o primeiro dia que ele me chamou na sua sala e disse que eu deveria ser discreta, porque clientes ricos não gostavam de ver funcionários negros nos corredores principais. Um murmúrio de horror correu pela multidão. Alguém soltou um grito abafado de indignação. "Isso é mentira completa", Roberto bradou, seu rosto vermelho, os dedos apontando para Isabela. "Você está inventando coisas porque está com raiva, porque não conseguiu que aquela promoção que pediu..." "Eu nunca pedi promoção", Isabela interrompeu, sua voz mais firme que qualquer coisa que tinha saído dela até então. "Eu pedi respeito. Pedi para você não fazer comentários sobre meu cabelo toda vez que eu aparecia com um penteado diferente. Pedi para você parar de chamar minha presença de incômodo quando clientes importantes chegavam." A jornalista estava anotando freneticamente, e o fotógrafo circulava ao redor deles como um abutre, capturando cada expressão, cada gesto. Fernanda tinha voltado e estava à entrada do salão, observando com os braços cruzados. "Você quer saber a coisa mais engraçada?" Isabela continuou, e havia uma tristeza feroz nos seus olhos. "Você pagava meu salário há 3 anos. Você se beneficiava do meu trabalho, do meu esforço, das minhas mãos que limpavam seus escritórios. E mesmo assim, você me tratava como lixo. Como se meu trabalho fosse tão importante que você precisava dele, mas minha existência fosse invisível demais para ser decente." Roberto abriu a boca para responder, mas Fernanda caminhou até ele e colocou a mão firmemente no seu ombro. "Não fale mais nada sem um advogado", ela disse baixo, mas audível. "Você está confessando assédio moral na frente de uma jornalista e 300 testemunhas." "Não foi assédio", Roberto gritou, e a desesperação tinha tomado completamente conta dele agora. Eu estava testando ela, para ver se ela tinha coragem. Sempre fiz isso com todo mundo." "Com todo mundo?" a jornalista perguntou, sua caneta subindo. Naquele momento, a mulher da limpeza que trabalhava no turno da noite se levantou. Depois, o homem da recepção. Depois, mais 3 funcionários. Eles caminharam lentamente até perto do palco, uma fileira silenciosa de pessoas que tinham algo para dizer.
Ele mandou meu filho sair do elevador porque não queria que clientes vissem pessoas como nós lá, a mulher da limpeza disse. Seu filho tinha apenas 8 anos na época. Ela tinha trazido ele um dia quando a escola tinha fechado. Ele me recusou 3 promoções, o homem da recepção falou, sempre dizendo que eu não tinha o perfil certo, mas contratou o filho de um cliente que não tinha nem competência para digitar um e-mail corretamente. Um executivo branco que estava sentado na terceira mesa levantou também. Eu ouvi Roberto chamá-la de a negra mais de uma vez quando ela não estava por perto, como se aquilo fosse o único atributo dela que importasse. Roberto se encolheu, literalmente se encolheu, como se cada palavra fosse uma pancada física. Seu rosto tinha perdido toda a cor. Camila o olhava com uma mistura de horror e repugnância. Paulo tinha deixado o salão havia 10 minutos, mas todos sabiam que ele tinha estado ali para ouvir tudo o que precisava. Isso é uma conspiração, Roberto sussurrou, mas sua voz saía quebrada agora, sem poder, sem autoridade. Vocês estão todos conspirando contra mim porque eu era exigente, porque eu mantinha padrões altos, padrões duplos, Isabela corrigiu. Você tinha padrões duplos, um para as pessoas que você considerava dignas de respeito e outro para nós. Ela fez uma pausa e, quando continuou, sua voz saiu mais baixa, mais penetrante. A diferença é que eu finalmente descobri minha voz. E uma vez que você descobre sua voz, ninguém pode te fazer ficar em silêncio novamente. A câmera capturou aquele momento, Isabela em pé, iluminada pelos holofotes, ao redor dela, uma multidão de pessoas que finalmente estavam vendo, testemunhando, validando. E ao seu lado, Roberto Almeida, o homem que tinha pensado que podia quebrar qualquer pessoa só porque tinha dinheiro, finalmente compreendendo que tinha cometido o maior erro de sua vida. Fernanda se virou para a jornalista. Você tem tudo o que precisa? Perguntou. Mais do que tudo, a jornalista respondeu, e sorriu para Isabela de um jeito que significava que aquela história ia explodir. Essa vai ser a manchete de amanhã. A porta do salão se abriu pela terceira vez naquela noite. Desta vez, era o diretor de segurança da empresa, acompanhado por um homem de terno que parecia ser advogado. Ele caminhou diretamente até Fernanda, sussurrando algo no seu ouvido. Seu rosto mudou, ficou mais sério, mais determinado. Roberto! Fernanda chamou, sua voz cortante como aço. Nós já revisamos as câmeras de segurança de 3 anos. Temos você dizendo coisas que seria impossível negar em qualquer tribunal do país. O sangue que tinha voltado levemente ao rosto de Roberto desapareceu novamente, desta vez para não voltar. Fernanda escuta aquelas câmeras. Talvez você esteja ouvindo errado, talvez... Nós temos você dizendo para Isabela que clientes não querem ver pessoas como ela nos corredores. O homem de terno interrompeu, sua voz profissional mais implacável. Temos você bloqueando 3 promoções do Sr. Oliveira porque ele não tinha o perfil certo, enquanto o filho de um cliente com metade da competência foi promovido em 6 meses. Temos você fazendo comentários racistas gravados múltiplas vezes em reuniões com funcionários presentes. Roberto se levantou da cadeira abruptamente, como se tivesse tomado uma decisão. Começou a caminhar em direção à saída do salão, empurrando pessoas para o lado, o pânico finalmente se transformando em fuga pura. Mas Fernanda levantou a mão, e 2 seguranças que estavam perto da entrada se movimentaram sutilmente, não de forma agressiva, mas de forma completamente bloqueadora. Roberto parou, seus olhos disparando entre a saída e a multidão atrás dele. Você não sai daqui, Fernanda disse, e sua voz carregava o peso de anos de autoridade. Você sai daqui e entra em um carro da polícia. Porque nós já fizemos a denúncia formal, assédio moral, discriminação racial, abuso de posição hierárquica, tudo documentado, tudo gravado. A jornalista que estava com a câmera já estava filmando Roberto,
capturando cada segundo do seu desmoronamento. Seu rosto tinha passado por todas as cores, vermelho, branco, amarelo, como um semáforo de derrota completa. "Você não pode fazer isso comigo", Roberto gritava agora, sua voz saindo histérica, desesperada. "Eu construí essa empresa. Eu trouxe bilhões. Você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu posso fazer? Você pode contratar advogados muito caros." O homem de terno respondeu com uma calma que era quase insultante. "Recomendo que o faça, porque a pena por discriminação racial no Brasil pode ir até 3 anos de prisão. Já os danos morais que você vai ter de pagar, bom, isso vai depender de quanto essas pessoas que você humilhou decidirem que sua dignidade vale." Roberto olhou para Isabela, e havia algo no seu olhar agora que era quase suplicante, como se finalmente compreendesse que tinha perdido não só o trabalho, não só a reputação, mas a própria identidade. O homem que tinha entrado naquele salão como rei tinha se tornado invisível, exatamente como tinha feito Isabela se sentir por 3 anos. Os seguranças começaram a se mover em sua direção, não para agredi-lo, mas para conduzi-lo de forma segura até a saída. Roberto não resistiu. Deixou que o levassem, seus ombros desabando, sua cabeça baixada. Enquanto caminhava entre as mesas, ninguém o olhava. Ninguém sussurrava sobre ele. Era como se tivesse deixado de existir. Quando a porta se fechou atrás dele, um silêncio perfeito caiu sobre o salão. Não era o silêncio de espanto, era o silêncio de alívio. Era o silêncio de justiça, chegando tarde demais para evitar o dano, mas cedo o suficiente para ser real. Fernanda caminhou até Isabela e estendeu a mão. "Nós vamos cuidar de você agora", ela disse, e havia algo genuíno nos seus olhos. "Você não vai estar mais sozinha nessa empresa." Isabela tomou a mão dela, e quando o fez, sentiu algo que não tinha sentido em 3 anos dentro daquele prédio. Sentiu-se vista, sentiu-se importante, sentiu-se finalmente humana. A multidão começou a aplaudir novamente, mas era diferente desta vez. Não era admiração pela voz, era respeito pela coragem, era reconhecimento de que uma mulher que tinha sido tratada como lixo tinha se levantado e tinha transformado sua dor em poder, em voz, em mudança. Camila aproximou-se de Isabela com lágrimas nos olhos. "Desculpa por tudo que você passou", ela sussurrou, e você podia sentir que era genuíno. Ele não merecia você. Um por um, as pessoas começaram a se aproximar, murmurando desculpas, oferecendo apoio, testemunhando que viram aquela transformação acontecer. E ali, no mesmo salão onde tinha começado a humilhação, algo mais poderoso tinha acontecido: libertação. A jornalista aproximou-se de Isabela com seu cartão de visita. "Quero que você saiba que essa história vai ser grande", ela disse. "Muito grande. Você está pronta para isso?" Isabela olhou ao redor do salão, para as faces que agora haviam, para Fernanda que tinha tomado seu lado, para os seguranças que tinham impedido Roberto de desaparecer sem consequências. E ela sorriu, um sorriso que vinha do fundo do seu peito, um sorriso que tinha levado 3 anos para voltar a aparecer. "Eu estava pronta desde o começo", Isabela respondeu. "Eu só estava esperando para que todos vocês acordassem." A festa tinha terminado, mas o salão ainda estava cheio. A maioria das pessoas não tinha saído, estavam conversando em pequenos grupos, seus telefones já na mão, compartilhando o vídeo que alguém tinha gravado, a história já começando a se espalhar pelas redes sociais como fogo em gasolina. Isabela estava sentada agora, em uma das cadeiras do salão, um copo de água na mão que Fernanda tinha insistido em trazer pessoalmente. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente, não de medo agora, mas de adrenalina pura, daquela sensação que vem depois que você finalmente para de correr e percebe que estava correndo a vida inteira. Márcia se aproximou dela, com os olhos inchados de tanto chorar, e se sentou ao seu lado sem pedir permissão. "Eu deveria ter feito algo antes", Márcia disse a voz baixa.
Eu ouvi os comentários dele. Eu sabia o que estava acontecendo e eu fiz nada. Isabela olhou para ela e, ao invés de raiva, havia compaixão nos seus olhos. Você também era invisível, Isabela respondeu suavemente. Ele te pressionava também. Você só estava tentando manter o trabalho. Um homem da financeira se aproximou, estendendo um cartão. Meu nome é Carlos. Eu tenho um primo que trabalha em uma agência de talentos. Sério, a voz dela merecia estar em algum lugar. Se ela quiser, eu posso passar o contato. Ele colocou o cartão sobre o colo dela com cuidado, como se estivesse colocando algo sagrado. 3 mulheres vieram juntas depois. Uma delas, a garçonete que tinha chorado durante a música. Elas abraçaram Isabela quase simultaneamente, como se tivessem praticado, como se aquele abraço fosse necessário para que todas elas respirassem novamente. Você foi tão corajosa, uma delas sussurrou contra o ombro de Isabela. Tão corajosa. O homem da segurança se aproximou e sussurrou algo no ouvido de Fernanda. Ela balançou a cabeça e se virou para Isabela. A polícia chegou. Eles querem sua declaração formal. Você está pronta? Isabela respirou fundo, reunindo as forças que tinha descoberto dentro de si apenas 1 hora atrás. Estou, ela disse, e sua voz saiu firme. A próxima 2 horas foram um borrão de perguntas, de papéis sendo preenchidos, de gravador da polícia, capturando cada palavra que ela tinha guardado por 3 anos. O delegado que entrevistou Isabela tinha a expressão séria o tempo inteiro, balançando a cabeça conforme ela falava sobre cada incidente, cada humilhação, cada momento em que tinha se sentido pequena. Você tem coragem, o delegado disse quando terminou, e havia respeito genuíno na sua voz. Muitas pessoas nunca conseguem falar sobre isso. Quando tudo terminou, quando a polícia finalmente saiu levando seus arquivos e suas provas digitais, o salão começou a esvaziar. Pessoas pegavam seus casacos, seus bolsos, suas dignidades recuperadas. Alguns passavam por Isabela e ofereciam um sorriso, um aceno, uma palavra encorajadora. Fernanda permanecia próxima, como se tivesse designado a si mesma como protetora de Isabela por aquela noite. Nós vamos oferecer remuneração por todos esses 3 anos de discriminação, ela disse. Vai ser considerável. E você vai ter uma posição na administração com um salário que te permite respirar. Por quê? Isabela perguntou, genuinamente confusa. Você nem me conhece. Porque o direito de ser tratado com dignidade não deveria depender de ninguém me conhecer. Fernanda respondeu. Deveria ser automático. Deveria ser básico. Ela fez uma pausa. Mas também porque você tem uma voz que pode mudar coisas. E essa empresa precisa de pessoas que sabem o que é estar invisível. Precisamos de pessoas que sabem o preço do silêncio. Isabela sentiu as lágrimas chegarem, mas desta vez não era tristeza. Era alívio. Era o peso de 3 anos finalmente começando a sair do seu peito, deixando espaço para algo novo crescer. Ela se levantou e caminhou até o palco vazio, onde havia cantado Aleluia. O microfone ainda estava ali, aguardando. Ela o pegou, olhou para ele como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Obrigada. Ela sussurrou para ele e sabia que não estava falando apenas com um microfone. Estava falando com a voz que tinha guardado por tanto tempo, com a coragem que tinha descoberto, com a mulher que finalmente tinha decidido ser vista. Quando desceu do palco, Fernanda estava esperando com o casaco de Isabela. Você merece descansar, ela disse. Semana que vem, você volta diferente. Eu já sou diferente agora, Isabela respondeu, olhando nos olhos de Fernanda. A partir de hoje, eu sou diferente. Ela saiu do prédio para uma madrugada fria de São Paulo e pela primeira vez em 3 anos não tinha que abaixar a cabeça para ninguém. A cidade inteira parecia diferente quando você finalmente tinha permissão para ser visto. 6 meses depois, o prédio da empresa tinha uma placa nova na entrada. Não era grande, mas era visível.
Departamento de Inclusão e Diversidade, gerenciadora Isabela Santos. Ela caminhava pelos corredores que uma vez tinha precisado limpar com a cabeça baixa, mas agora caminhava de costas eretas, com um tablet na mão e uma agenda cheia de reuniões que importavam. Seu escritório tinha uma janela que dava para a cidade. Não era o maior, mas era dela. Na parede, ao lado do computador, havia uma fotografia emoldurada. Ela no palco, durante aquele momento em que tinha aberto a boca e deixado a voz sair. Ela olhava para aquela foto todos os dias, como lembrança de que tinha coragem. A primeira coisa que Isabela tinha feito como gerenciadora foi revisar todos os processos de contratação da empresa. Encontrou 7 funcionários que tinham sido rejeitados explicitamente por questões de perfil. Todos negros, todos mulheres, todos com qualificações superiores ao que tinha sido contratado em seus lugares. Ela os chamou de volta, ofereceu posições e aumentos retroativos. 5 aceitaram. 2 já tinham começado em outros lugares. O caso de Roberto tinha ido para a justiça e os detalhes tinham saído em todos os jornais. O vídeo da festa tinha viralizado, chegando a 15 milhões de visualizações. Universidades o usavam em aulas sobre discriminação racial e assédio moral. Documentários mencionavam o caso. Roberto tinha sido condenado a 2 anos e meio de prisão, além de pagar indenizações que ascendiam a mais de R$1 milhão. Mas Isabela não tinha se fixado na vingança, tinha se fixado em construção. Ela tinha proposto e implementado um programa de bolsas para filhos de funcionários de baixa renda. Tinha criado uma política de tolerância zero para discriminação. Tinha treinado todos os gerentes em reconhecimento de vieses inconscientes. Tinha transformado a empresa não por ódio, mas por visão, por saber que nunca ninguém deveria ser invisível da forma que ela tinha sido. Uma terça-feira, 3 meses depois que tinha assumido o cargo, Isabela recebeu uma visita inesperada em seu escritório. Era Paulo, aquele diretor que tinha chorado durante a música, que tinha deixado a festa com Roberto, mas que, diferente dele, tinha realmente refletido sobre seus próprios comportamentos. "Eu vim aqui pedir desculpas", Paulo disse, e havia genuína contrição no seu rosto. "Eu sabia o que estava acontecendo, eu estava ali, e eu fiz nada. Eu apenas sorri educadamente enquanto uma mulher era humilhada." Isabela o deixou falar, o deixou assumir responsabilidade. E depois, ela fez algo que o surpreendeu. Ela ofereceu para ele participar de um comitê consultivo sobre diversidade na empresa. "Por quê?", Paulo perguntou confuso. "Porque culpa não constrói nada", Isabela respondeu. "Mas ação constrói. Se você realmente quer se redimir, então venha me ajudar a fazer essa empresa ser diferente." 3 meses depois, Paulo tinha se tornado um dos maiores defensores de inclusão dentro da organização. Tinha descoberto que sua filha tinha namorado negro, que seus próprios preconceitos tinham começado a se dissolver quando conheceu gente diferente dele com profundidade real. Aquela empresa tinha se tornado para ele também um lugar de transformação. No 6º mês, Isabela recebeu um convite inusitado. Uma agência de talentos queria representá-la, não como atriz, mas como artista. Queriam produzir um EP de Isabela cantando. Queriam transformar aquela voz que tinha nascido da dor em algo que pudesse alcançar o mundo. Ela aceitou. A semana em que o EP foi lançado, Isabela recebeu uma mensagem de uma mulher que tinha visto o vídeo da festa e havia denunciado seu próprio patrão de discriminação. Depois, uma outra e outra. A história de Isabela tinha se tornado um catalisador para que outras pessoas encontrassem coragem. Naquele 6º mês, Isabela estava em uma reunião com executivos importantes quando alguém reconheceu sua voz. "Você é a mulher que cantou Aleluia", alguém sussurrou. Mas dessa vez, quando todos se viraram para ela, não era com a intenção de humilhá-la.
Era com respeito, era com admiração genuína. Isabela saiu daquela sala como tinha entrado, de cabeça alta, sabendo exatamente quem era e qual era seu valor. Mas desta vez, todo mundo ao seu redor também sabia. Ela tinha voltado a trabalhar na empresa onde tinha sido invisível, mas agora tinha escritório, tinha autoridade, tinha voz. E cada dia que vinha trabalhar, não via mais o espaço como um lugar que a desprezava. Via como um lugar que tinha aprendido a respeitar. Uma noite, Isabela estava em seu apartamento vendo as redes sociais, quando descobriu que o vídeo da sua performance tinha chegado a 50 milhões de visualizações globais. Ela era trending topic em 3 países diferentes. Marcas queriam contratar ela para campanhas, mas a coisa mais importante que ela tinha recebido era uma mensagem de um menino de 12 anos que dizia: "Eu assisti seu vídeo e agora tenho coragem de levantar a mão na escola, mesmo que o professor não ache que tenho direito." Isabela chorou quando leu aquela mensagem, não de tristeza, de saber que sua voz, aquela voz que tinha sido silenciada por tanto tempo, estava libertando outras vozes também, que a coragem era contagiosa, que quando você finalmente se recusa a ser invisível, você dá permissão para que outras pessoas também se recusem. Ela abriu o computador e começou a escrever uma carta para todas as mulheres negras que estavam em situações similares àquela em que tinha estado. Escreveu sobre o preço do silêncio, sobre a liberdade da verdade, sobre como sua voz tinha sempre estado ali. Tinha apenas precisado de um momento em que finalmente decidisse ser ouvida. Quando terminou, ela releu a carta uma vez e depois a publicou. Dentro de 24 horas, tinha recebido 3.000 mensagens de mulheres compartilhando suas próprias histórias. E Isabela percebeu que aquela festa de 6 meses atrás tinha sido mais do que seu momento de redenção pessoal. Tinha sido o começo de algo maior. Tinha sido o momento em que uma mulher negra, invisível, tinha decidido que não ia mais aceitar ser pequena. E com isso, tinha dado permissão para que o mundo inteiro se tornasse maior também. Se essa história te emocionou, se você sentiu na pele o peso de ser invisível e a liberdade de finalmente ser visto, deixe um like, porque cada like é um reconhecimento de que essas histórias importam, que essas vidas importam, que a dignidade de todo ser humano merece ser celebrada. Me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu quero saber onde essa história chegou, onde ela tocou corações, onde ela plantou sementes de coragem. Cada comentário seu me mostra que eu não estou apenas contando histórias. Estou construindo uma comunidade de gente que acredita em transformação. Se você quer receber mais histórias como essa, histórias de pessoas que descobriram sua voz, que encontraram coragem nas situações mais impossíveis, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque toda semana tem uma nova história aqui esperando para te tocar do fundo, para te lembrar que você também é capaz de ser visto. Escolha uma das histórias na tela agora e continua com a gente. Tem muito mais jornadas de transformação esperando por você. Obrigada por ter ouvido Isabela até o final.